Tá entrando aqui a última pessoa e a gente já inicia, tá bom? Ok. Tá, já iniciou. Boa noite a todos e a todas. Sou Leonardo Carvalho, presidente do IBDFAN-DF. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Hoje teremos um grande evento coordenado pela Comissão de Biodireito aqui do IBDFAN-DF, presidida pela nossa doutora Kênia. E a gente vai fazer uma dinâmica bem tranquila, como todos os nossos eventos do IBDFAN, tá? Todos vão entrar com o áudio desligado, tá? E após a fala do nosso convidado, a gente vai abrir para pergunta e manifestação. Quem quiser se manifestar no nosso bate-papo aqui no nosso chat, pode enviar sua manifestação, que a gente vai fazendo esse trabalho de passar para o nosso convidado, tá bom? E para iniciar o nosso evento de hoje, eu passo a palavra para a nossa presidente da comissão, doutora Kênia Amaral. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Débora. O nosso evento ele é um pouco diferente dos outros eventos do IBDFAN, porque a gente está trazendo pessoas de fora do direito. Eu estou vendo aqui alguns colegas, a Raila, Nelma, a Nelma é do direito, mas a Raila, por exemplo, é da enfermagem. Então, é um evento bastante eclético, não só com advogados, mas também com profissionais da saúde. E a gente está trazendo aqui, eu fico muito agradecida, quero apresentar, justamente porque tem profissionais de saúde que são de outras áreas, não conhecem o que é o IBDFAN. O IBDFAN é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, é um instituto com fins acadêmicos bastante relevante no mundo jurídico, com bastante figuras relevantes também que atuam em vários campos no setor legislativo, no judiciário, e tudo isso com o fim de difundir conhecimento e também divulgar ciência através desses grupos de estudo em vários campos do direito. Aqui nós temos o Dr. Leonardo Carvalho, que abriu o evento aqui, ele é presidente do IBDFAN Distrito Federal, e aqui temos a Débora também, que faz parte da diretoria do IBDFAN Distrito Federal e que cuida dos nossos eventos. Eu estou muito alegre com vários colegas da saúde que estão aqui, e eu gostaria de apresentar a doutora Kaline Heller, que é doutora, o currículo dela é imenso, então eu, eu vou já passar para ela apresentar o currículo dela, porque eu posso até deixar alguma coisa de fora. Kaline, é com você. Obrigada, Kênia, pela apresentação, pelo convite. Quero agradecer também ao doutor Leonardo e à doutora Débora por proporcionar essa ferramenta, né, para a gente trazer o tema que conjuga direito e saúde, né? É um tema que é bastante interdisciplinar. Eu acho que alguns profissionais da área jurídica vão ficar surpresos com algumas coisas que eu vou trazer aqui, mas igualmente os profissionais da área da saúde. Bom, eu sou professora de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora e, para encurtar, eu fiz meu doutorado em Bioética na Universidade de Brasília e foi onde eu conheci a doutora Kênia e que tornou a minha estadia em Brasília muito mais alegre, muito mais divertida, né? Quem conhece a Kênia sabe que ela é uma pessoa super alta astral. Então, se eu conseguir concluir o meu doutorado em 2 anos, né, trabalhando muito, mas foi porque eu tive vários apoios afetivos em Brasília. E aí, então, eu preparei uma apresentação. Como eu disse, essa apresentação ela diz respeito ao meu livro, que é fruto de 2 anos de estudo, de pesquisa do meu doutorado. A apresentação está um pouco extensa, mas aí os moderadores vão me encurtando, porque eu quis trazer, né, independente, todo evento que eu participo, independente do número de pessoas, independente se é grupo de estudo, independente se é live, eu gosto de trazer o que eu tenho de melhor. Então, isso, se fosse um lançamento presencial, eu faria assim, e sendo um lançamento virtual, da mesma forma, né? Não quis perder na qualidade. Então, eu vou apertar aqui o share screen para ver se eu consigo compartilhar minha tela. Será que foi?
Tô Ainda não conseguindo ver. compartilhou. Ah, você tem que autorizar para eu compartilhar, eu acho. Tá bloqueado? Deixa eu ver. Tenta fazer novamente. É isso aí. Ok, deu certo. Então, o tema é o tema do livro, né? Capacidade jurídica da criança e adolescente na saúde. Por que eu escolhi esse tema? Porque vocês vão perceber que esse é um tema um pouco estudado, ele é pouco estudado, tanto no direito quanto na bioética. E a gente percebe que a ausência de investigações sobre esse tema, ela tem contribuído para uma manutenção de situações paternalistas que limitam a autonomia da criança, né? Mesmo quando essas crianças manifestam desejo por participar nos seus cuidados em saúde. E o que acontece? Algumas pesquisas demonstram que a desconsideração desses desejos, das vontades e preferências da criança, tem contribuído para sofrimentos de sentimentos, né, de baixa autoestima, de impotência. As crianças se sentem moralmente inferiores quando elas tomam consciência de que as suas opiniões não são devidamente consideradas. Então, por ser um tema pouco estudado, por ser um tema que repercute na saúde emocional da criança, eu escolhi estudá-lo. E o meu estudo, ele tem como um referencial teórico normativo os direitos humanos, porque vão ser os direitos humanos que vão assegurar trazem uma linguagem vinculante para os estados e vão permitir, né, assegurar que as crianças sejam, de fato, incluídas nos processos de deliberação sobre os seus cuidados em saúde. Então, e aí, né, como é o lançamento do meu livro, o objetivo do livro, ele analisa a capacidade da criança para tomar decisões em saúde e ele também analisa o tratamento normativo que é conferido a essa criança quando ela se encontra sob os cuidados de um profissional de saúde. E eu faço essas duas análises a partir do referencial dos direitos humanos dos pacientes. Então, o meu referencial normativo é a Convenção sobre os Direitos da Criança. Essa convenção, ela previu pela primeira vez no direito internacional dos direitos humanos a criança como um sujeito de direitos. E ela modifica aquela percepção segundo a qual as crianças seriam meramente objeto de proteção e propriedade dos seus genitores. A CDC, né, essa convenção, ela traz uma perspectiva bastante centrada na criança. Ela traz uma gama de direitos civis, de direitos políticos, direitos sociais, econômicos e culturais. Mas a gente percebe que, a despeito dessa ampla previsão, as crianças ainda, nos cuidados em saúde, elas são largamente excluídas. Elas acabam ocupando um papel secundário. Então, no segundo capítulo do meu livro, eu analiso os direitos humanos da criança, né, quando ela ocupa esse papel de paciente. Os direitos previstos na convenção, eles têm que se aplicar em todos os âmbitos da criança, inclusive no contexto da saúde. Então, eu enfatizo aqui no meu segundo capítulo a perspectiva da criança como sujeito de direitos e de direitos específicos nos cuidados em saúde. Então, eu faço a análise do direito, especificamente do direito à privacidade, à informação e à participação. Por que eu escolhi esses direitos? Porque são os direitos que vão permitir à criança adotar um papel promocional no seu próprio cuidado. Esses direitos são os direitos mais importantes para um cuidado centrado na criança e na sua autonomia. Então, no livro eu faço análise dos 3 direitos, faço análise da sua aplicação aos cuidados em saúde, mas eu não vou fazer isso aqui hoje, é só para dar um panorama para vocês, porque eu quero me focar nessa palestra na capacidade jurídica. Então, o título, né, explicando, né, capacidade jurídica está no título do livro. E por que eu estou usando capacidade? E aí agora, para o pessoal do direito, né? Por que eu estou usando capacidade jurídica e não capacidade civil?
Porque a capacidade é um instituto que ele é relevante para todos os âmbitos da vida de uma pessoa. Não está restrito ao campo do direito civil. Então, no livro, eu demonstro que a capacidade, ela constitui uma matéria que é afeta ao referencial dos direitos humanos e que o regime da capacidade civil, ele não tem como fundamento a dignidade humana, a autonomia pessoal, a não discriminação e outras prescrições de direitos humanos. Mas antes de falar da capacidade jurídica, né, da criança, eu queria falar um pouco desse novo paradigma que foi trazido pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E analisando a Convenção, a gente percebe que a capacidade jurídica, primeiro, é um tema de direitos humanos e diz respeito a esse reconhecimento do indivíduo, né, como uma pessoa, tanto na comunidade moral quanto na comunidade jurídica, é o direito de ter o controle sobre a sua própria vida. E há uma correlação entre capacidade e autonomia. Alguns autores colocam que a capacidade é o gatekeeper da autonomia pessoal. O que significa isso? Ela é o porteiro. Porque quando você reconhece a autonomia, a lei passa a exigir a capacidade que atua, então, como porteiro para tomadas de decisões. E a capacidade jurídica, na perspectiva dos direitos humanos, ela é um direito absoluto, ou seja, todas as pessoas têm direito à capacidade, ainda que elas não venham a exercer esses direitos de maneira pessoal. Então, o direito à capacidade, ele se mantém, mesmo que o exercício dos direitos não seja possível de forma pessoal. O exercício da capacidade, ele está relacionado à dignidade humana e a autonomia é o seu principal elemento. E várias pesquisas demonstram que o exercício da capacidade promove a autoestima, reduz o sofrimento mental e justamente por isso é um conceito pertencente aos direitos humanos. E essa verdade, ela também se aplica ao contexto, às crianças, né? Como eu trouxe, estudos demonstram que as crianças se beneficiam quando são envolvidas na tomada de decisão. O envolvimento da criança, né, na tomada de decisão no contexto em saúde, ele traz uma influência muito positiva para o seu bem-estar, porque reduz o estresse associado ao tratamento e ao procedimento. Então, e além disso, né, o exercício da capacidade pelas crianças, né, nos seus cuidados em saúde, permite que desenvolvam um senso de si mesmas, aumenta a confiança nos profissionais de saúde, melhora as habilidades de comunicação da criança, a eficácia dos serviços e os resultados do tratamento proposto. Então, o regime da capacidade jurídica no âmbito dos direitos humanos está centrado na pessoa como sujeito de direito e não como um objeto de proteção do Estado. E, além da capacidade jurídica, nós temos a capacidade mental. Capacidade mental é sinônimo de habilidade decisional. Então, significa capacidade decisional, significa habilidade para deliberar sobre as suas próprias escolhas. Importante mencionar que a capacidade mental não tem nenhuma relação com deficiência ou com transtorno mental. Capacidade mental significa habilidade para tomar uma decisão. E essa capacidade, ela não é binária, ela não insere-se na lógica do tudo ou nada. A capacidade mental, ela é fluida. E em países de legislação mais avançada, a capacidade ela é analisada casuisticamente, conforme uma situação específica. Então, analisa-se a capacidade para fazer testamento, a capacidade para comprar uma casa e a capacidade para tomar uma decisão em saúde. Então, só para resumir, no modelo de direitos humanos, o fato de uma pessoa apresentar inabilidade para tomar uma determinada decisão não a torna juridicamente incapaz, porque, como eu afirmei, a capacidade jurídica é um direito absoluto. Então, em síntese, as pessoas são capazes, mas o exercício dos seus direitos pode ser de forma apoiada ou representada.
Isso não significa que essas pessoas se tornam incapazes por se valerem desses instrumentos. E também, no âmbito dos direitos humanos, há uma preferência pelo emprego dos mecanismos de decisão apoiada. Em resumo, o fato de uma pessoa ser apoiada por algum desses mecanismos para tomar suas decisões não implica na declaração de incapacidade. Bom, trouxe todo esse apanhado geral e agora nós vamos entrar no modelo de direitos humanos da capacidade jurídica da criança. E aqui nós falamos em capacidades evolutivas ou capacidades em evolução, que é um direito consagrado no artigo 5º da Convenção. Esse conceito de capacidades evolutivas, ele foi objeto de um estudo promovido pela Unicef e também em parceria com a organização sueca Save the Children. E contou, então, com vários pesquisadores, tanto do direito quanto das áreas da saúde também, né? Pesquisadores que tratavam do desenvolvimento infantil. E essa é a pesquisa mais completa que a gente tem sobre capacidades evolutivas. Essa pesquisa, inclusive, ela é citada pelo Comitê sobre os Direitos da Criança. Então, segundo essa pesquisa, o conceito de capacidades evolutivas corresponde ao reconhecimento da criança como um sujeito ativo em seu próprio desenvolvimento, conforme o desenrolar das suas capacidades. A ênfase está colocada nas habilidades da criança e não na idade como determinante ao exercício pessoal dos seus direitos humanos. Então, segundo o comitê, esse conceito ele se refere aos processos de amadurecimento, processos de aprendizado, por meio dos quais as crianças adquirem progressivamente conhecimento, compreensão de seus direitos e como esses direitos podem ser realizados. Então, no comentário geral número 7, o comitê também coloca que o artigo 5º, ele contém, então, esse princípio de que os pais e outros têm a responsabilidade de ajustar continuamente os níveis de apoio e de orientação que oferecem a uma criança. Esses ajustes devem levar em consideração os interesses e desejos da criança, bem como as suas habilidades para tomar decisões autônomas e para compreender os seus melhores interesses. Então, a gente percebe aqui que capacidades evolutivas é um conceito que se aproxima muito de capacidade mental, porque o artigo 5º da Convenção reconhece que o fator preponderante para que uma criança possa exercer os seus direitos, se autodeterminar, é a demonstração das habilidades necessárias para tanto. Isso vai implicar no quê? Em uma transferência progressiva das responsabilidades referentes às tomadas de decisão. E isso inclui, evidentemente, o contexto dos cuidados em saúde. Então, e também no comentário geral número 12, que trata do direito à participação, o comitê coloca que as crianças, inclusive crianças muito pequenas, devem ser incluídas nos processos de tomada de decisão de maneira consistente com as suas capacidades em evolução. Essas crianças, então, têm o direito de receber informações sobre os tratamentos propostos, seus efeitos e também os seus resultados. E essas informações, o comitê ressalta que elas devem estar numa linguagem acessível às crianças com deficiência. Então, percebam, o conceito de capacidades evolutivas, ele traz uma mudança fundamental. Ele muda aquela percepção tradicional segundo a qual a criança é um objeto de proteção, a criança é propriedade dos seus genitores. O conceito de capacidades evolutivas, ele sublinha que, e aí agora eu vou entrar na perspectiva relacional, esse conceito, ele sublinha que a proteção da criança, ela tem que vir acompanhada de um contexto que promova o desenvolvimento máximo das suas habilidades decisionais, porque somente assim as crianças poderão participar em todos os aspectos que afetam a sua vida. Então, agora, mas aí eu trouxe o conceito jurídico e, novamente, vou trazer como que esse conceito, né, de capacidades evolutivas, esse direito de ter em consideração a capacidade evolutiva da criança, ele deve ser lido a partir de uma perspectiva relacional.
Kênia, eu estou falando aqui, mas assim, se você quiser me interromper em razão de alguma pergunta, algum comentário, você fique à vontade, tá bom? Então, seguindo Tá aqui, certo. tá bom? Eu estou achando muito interessante, estou bem ouvindo. Quando você terminar essa parte que você está falando, que está bastante interessante, eu quero que você volte para o começo, só para explicar para os nossos colegas advogados como que na legislação brasileira, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, fundado nessas normas que você está mostrando para a gente, mudou completamente a, no sentido jurídico, porque não se a gente tinha lá expressamente escrito capacidade civil plena, né? E agora eles mudaram o texto. Eu estava aqui lendo o texto e prestando atenção no que você estava dizendo e concatenando essas ideias. Aí, quando você terminar, aí eu queria que você fizesse um apanhadinho sobre o Código Civil, como ficou depois dessas mudanças do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi fundado nessas normas de direito internacional que você está falando, e como ele influenciou no nosso direito civil. E assim, isso que você falou é importante porque a gente, no direito civil, a gente ainda está engatinhando para reconhecer a capacidade do adulto como um direito absoluto. Isso no referencial de direito civil, né? No referencial de direitos humanos, como eu disse, é um direito absoluto. Imaginem como que a criança é tratada, né? A acepção geral de que criança é incapaz e, por ser criança, não tem a possibilidade de participar de nenhuma decisão. São os pais que decidem e pronto. E não é assim. Então, é um trabalho árduo a ser feito. Até por isso foi retirado do Código Civil a expressão absolutamente incapazes e relativamente incapazes. Aí agora todo mundo é relativamente incapaz, tem capaz e relativamente incapaz. Ninguém é mais absolutamente incapaz, nem as crianças. Exato, e a gente vê essa confusão, né, da capacidade aqui no Brasil. Então, e aí agora, então, assim, saindo do conceito jurídico, quer dizer, analisando o conceito jurídico a partir da perspectiva relacional, um ponto muito importante é que a capacidade, ela pode ser desenvolvida. E a capacidade da criança para tomar decisões, ela vai ser desenvolvida se essa criança tiver oportunidades ao longo do tempo, se ela tiver inserida em um contexto que tenha condições adequadas. E isso por quê? Porque pesquisas trazidas por Rule, em 2016, confirmam dados de que o cérebro da criança é um cérebro aberto à influência. Então, o desafio, né, dos profissionais da área da saúde que estão aqui é nutrir essa curiosidade natural da criança, essa capacidade que ela já tem de explorar o mundo, as coisas, o mundo das ideias. Então, a gente pode concluir que a capacidade não é algo que simplesmente aparece ou que se perde, mas é algo que se desenvolve através da comunicação, da explanação e da interação com os outros. Então, a definição de capacidade decisional da criança também tem que considerar as influências ambientais e na qual essa criança está inserida. E aí, então, fazendo a aplicação do conceito de capacidades evolutivas no contexto da saúde, a gente chega na capacidade sanitária, que é a capacidade para tomar decisões na área da saúde. E essa capacidade, ela se define pela presença de determinadas habilidades cognitivas, afetivas, volitivas, psicológicas, né, que são exigidas para a tomada de uma decisão concreta em um determinado momento. Importante salientar que essa capacidade é uma capacidade específica. Ela não diz respeito à capacidade da criança, por exemplo, para tomar decisões sobre todos os aspectos da vida. A minha análise aqui, ela vai ser centrada na capacidade para tomar decisões no contexto da saúde. E, bom, existem vários testes para avaliar a capacidade mental, a capacidade decisional dos adultos na saúde. Né? Esses aqui são os mais famosos que eu trouxe. Mas a avaliação da capacidade da criança para tomar essas decisões em saúde traz consigo uma dificuldade
no que se refere à escassez de instrumentos específicos aplicáveis a esse grupo populacional. No entanto, a despeito, né, da escassez de testes validados, destaca-se o instrumento Children Competence in Decision Making Scale, que é o CCDM, e ele foi desenvolvido justamente para avaliar a capacidade decisional das crianças submetidas a cuidados em saúde a longo prazo e, em especial, avaliou-se a capacidade decisional de crianças portadoras de asma e crianças com diabetes tipo 1. Essa pesquisa ela foi publicada em setembro do ano passado e os resultados dela demonstram que essa escala é um instrumento validado, é um instrumento confiável, pode ser empregado pelos profissionais da saúde na avaliação da capacidade da criança para tomar decisões em geral sobre os seus cuidados. Claro que eu não vou explicar como esse instrumento funciona, no livro eu faço isso, mas aqui eu só quero pontuar que a escala CCDM, como ela oferece a possibilidade da gente avaliar a capacidade sanitária da criança, ela vai contribuir para práticas mais centradas nessa criança, né? E para que o envolvimento da criança no processo de tomada de decisão seja adaptado às suas necessidades. E o que isso impacta? Pode impactar no autogerenciamento da enfermidade pela criança. E quando a criança participa, né, ela gerencia a sua enfermidade, isso também pode aumentar a adesão dessa criança à terapêutica que está sendo ali proposta. Um outro instrumento muito famoso para avaliar também a capacidade sanitária é um instrumento de avaliação de competências McCarthy. E aí a gente tem o McAT e o CR. Um é para o ambiente clínico e o outro é para o ambiente da pesquisa. E também estudos recentes mostraram que esse instrumento poderia ser validado e ele é confiável para a gente avaliar as habilidades decisionais da criança e do adolescente. E aí, assim, bem resumido, segundo esse instrumento, 4 habilidades se configuram imprescindíveis, né, para você afirmar que uma pessoa tem capacidade decisional: entendimento, apreciação, raciocínio e expressão da escolha. Bom, e a partir, né, trouxe os artigos que trazem isso, a partir da aplicação do McAT, estudos indicaram que crianças maiores de 12 anos já possuem as habilidades necessárias para tomar decisões médicas. E, a partir dos 14, 15 anos, essa capacidade de tomar decisões informadas é comparável à dos adultos. Bom, claro que os resultados dessa pesquisa não prescrevem como que o direito vai lidar com as crianças no contexto dos cuidados em saúde. Só que esses dados, eles nos ajudam a pensar num tratamento legal de consentimento informado da criança que seja compatível com o respeito das suas habilidades decisionais. Então, e esses dados também, eles refutam aqueles raciocínios tradicionais, paternalistas, de que a criança ela é incapaz de tomar decisões em saúde. Então, a consideração por essa capacidade sanitária da criança corresponde... Pode falar. Eu vou te atrapalhar só um pouquinho, porque eu queria fazer um comentáriozinho sobre isso que você acabou de dizer. Ontem eu fazia uma live sobre sigilo médico e uma profissional de medicina, uma médica, me perguntou se ela poderia quebrar o sigilo. Olha só, para você ver como a gente não está preparado mesmo para esse tipo de teste como esse do McAT. Uma profissional de saúde me perguntou durante a live se a adolescente foi a primeira vez ao ginecologista e está grávida, se ela poderia mostrar o exame para a mãe ou contar para a mãe. Quer dizer, para ela... Aí eu falei para ela, olha, mesmo para as crianças e adolescentes, está lá no Código de Ética Médica, tem que manter o sigilo. E ela fez uns comentários discordando completamente disso. E aí fica com base no achismo, né? Que é bastante problemático. Eu vou falar disso também, dessa questão da confidencialidade dos dados, de forma rápida, mas é isso que você falou, a gente está caminhando ainda, né? Então,
E a consideração da capacidade sanitária da criança é um avanço muito grande para tratar das especificidades do seu cuidado, né? Então, respeitar a capacidade sanitária da criança, o que significa? Significa que profissionais da saúde não podem ignorar as habilidades decisionais dessas crianças. Num outro capítulo do livro, eu trago alguns modelos teórico-normativos de capacidade sanitária da criança. Então, a gente tem a competência Dilick, que é no âmbito da jurisprudência britânica. A gente tem a teoria do menor maduro nos Estados Unidos. Cada estado dos Estados Unidos adota de uma forma esse modelo. E a gente tem o de direitos humanos. Eu não vou falar da competência Dilick, não vou falar do menor maduro, eu quero falar dos direitos humanos, né? E aí vocês podem perguntar, então, por que eleger um modelo de capacidade sanitária baseado nos direitos humanos? Primeiro, porque esse modelo coloca a criança como protagonista dos seus cuidados e essa criança ela é compreendida como um ser dotado de direitos específicos. Segundo, porque esse modelo reconhece as capacidades evolutivas da criança e faz esse reconhecimento a partir de uma perspectiva promocional da capacidade. Então, a partir do momento em que se coloca que a capacidade pode ser promovida, cria-se uma obrigação, um dever aos adultos que são responsáveis pelos cuidados da criança. Esses adultos, eles têm que criar um ambiente propício para que essas crianças se sintam à vontade para expressar seus desejos, as suas preferências, os seus medos e as suas ansiedades. Então, autonomia e capacidade, elas podem ser promovidas. E o modelo de direitos humanos reconhece essa perspectiva promocional, essa perspectiva relacional. E também, o modelo de direitos humanos, ele introduz preceitos de caráter vinculante para todos os estados. E essa característica ela é muito importante, principalmente para países como o Brasil, que não contam com uma legislação específica sobre o consentimento dos menores em saúde. Então, quem estuda o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai perceber que a criança ali, na condição de paciente, ela não aparece. Então, a gente, aqui no Brasil, seria interessante aplicarmos o modelo de direitos humanos. E agora, já caminhando para o encerramento, eu trouxe aqui algumas recomendações do Comitê sobre os Direitos da Criança, né, para os estados, no contexto dos cuidados em saúde, tanto da criança quanto do adolescente. Bom, como eu disse, né, são recomendações. Mas, apesar de se tratar de recomendações, é importante lembrar que os comentários, as decisões do comitê, eles constituem a jurisprudência internacional dos direitos humanos da criança. O comitê, quando me refiro ao Comitê dos Direitos da Criança, ele é um órgão de direitos humanos e esse é o órgão responsável por fornecer a interpretação adequada da convenção. Né? Qual que é a interpretação adequada, quais são as implicações da convenção para os estados, para as organizações não governamentais, para a sociedade em geral. Então, apesar desses comentários serem colocados na forma de recomendações, eles precisam ser devidamente considerados, porque, como eu disse, eles representam a jurisprudência internacional dos direitos humanos da criança. E aí, então, no comentário geral número 12, o comitê coloca que os estados não podem partir da premissa de que a criança é incapaz de expressar seu ponto de vista. Antes, devem pressupor que ela tem capacidade para formar suas próprias opiniões. Então, em todos os aspectos dos cuidados em saúde, os profissionais devem, sim, buscar as opiniões da criança. Interpretação dos melhores interesses da criança tem que se dar conforme a sua capacidade sanitária. Quando a gente fala em tomada de decisão em saúde por criança, um dos princípios que é mais usado e muitas vezes banalizado, colocado muito de forma retórica, é o princípio dos melhores interesses. No livro eu abordo esse princípio de forma mais detalhada, mas para esse momento aqui eu queria apenas pontuar que o comitê, né, ele dispõe expressamente que melhores interesses da criança devem ser definidos em consideração
as positivas. Então, os melhores interesses da criança no contexto da saúde não serão alcançados ignorando ou minando essa contribuição que as próprias crianças são capazes de fazer em prol do seu bem-estar. Então, por exemplo, no livro eu trago algumas pesquisas que mostram que crianças com doenças terminais, elas sabem que estão prestes a morrer. E o comportamento adequado ao referencial dos direitos humanos é conversar com as crianças sobre essa condição, integrar essas crianças na conversa e deixar que elas expressem seu ponto de vista e que esses pontos de vista influenciem as decisões. Porque quando isso é feito, o seu bem-estar é maximizado. Então, ainda que os pais, né, demonstrem esse desejo de proteger os filhos, querendo esconder informações que acreditam que vão gerar angústia, que vão ser avassaladoras, que vão ser prejudiciais, os profissionais de saúde, eles têm sim o dever, né, claro, na perspectiva de direitos humanos, de demonstrar que esse tipo de comportamento é prejudicial, é contrário aos melhores interesses da criança. Então, essa recusa, né, em permitir que as crianças tomem decisões sobre as quais elas se sentem capazes, não protege as crianças, porque elas ficam desprovidas, né, dessas informações que vão ser necessárias e de experiências importantes ao longo da vida dela. Então, à medida que a criança encontra a sua voz, ela deve ser ouvida cada vez mais até completar os seus 18 anos. Então, a proteção conferida pelos adultos, que desconsidera as capacidades evolutivas da criança, que nega, então, a oportunidade delas contribuírem para o seu próprio bem-estar nos cuidados em saúde, é, sim, contrária aos direitos humanos. Deve ser assegurada à criança a assunção gradual desse direito de exercer o seu poder decisório conforme o desenvolvimento das suas habilidades decisionais. E aí, outros pontos importantes que são colocados pelo comitê, né? Então, considerar o ponto de vista da criança em todos os aspectos dos seus cuidados em saúde. Também não vou falar sobre isso, mas a gente pode perceber 5 níveis de participação. Ouvir a criança, permitir que essa criança expresse o seu ponto de vista, considerar esse ponto de vista, envolver essa criança no processo de tomada de decisão, e o último nível de participação seria a própria tomada de decisão pela criança. O comitê recomenda, né, que as legislações nacionais incorporem, prevejam o direito à privacidade, à participação e à informação. O comitê também recomenda que haja uma previsão das idades mínimas para a tomada de decisão em saúde e também a possibilidade, né, da criança que não tiver a idade legal fixada de comprovar a sua habilidade decisional, né, a partir de uma avaliação dessa capacidade. Então, no livro, eu sustento que, embora, né, seja desejável essa previsão de idades mínimas, nenhuma disposição normativa pode ignorar o direito da criança de ter a sua capacidade sanitária respeitada, porque isso equivale ao respeito pelas capacidades evolutivas da criança. Então, Aline, a ênfase... Pode falar. Te interrompendo. Eu pode me interromper à vontade, eu vou falando. Fazendo um paralelo aqui com o direito de família, tudo que você está dizendo é super importante, porque respeitar a preferência da criança parte também de uma educação cultural dos pais, porque na legislação brasileira o poder familiar persiste até a maioridade, até os 18 anos. E pela ausência de uma legislação no país que dê uma autonomia mínima para esse paciente, nos seus cuidados em saúde, exercer sua autonomia, esse direito de exercer autonomia em saúde fica parcialmente cerceado, entrando em conflito com o poder familiar. Ou seja, os pais terem direito de tomar decisões por aquela criança, não só em questões da vida civil, como também em questões de saúde. É bastante importante tudo que você está falando, e
essa contextualização, essa educação dos pais, dos profissionais de direito é bastante importante, justamente por essa questão do poder familiar ser uma coisa colocada na legislação e tão forte na nossa cultura, né? Verdade. Assim, e como eu falei, né, a capacidade, a autonomia, elas são relacionais. Então, essa criança, ela vai participar mais ou menos nos seus cuidados em saúde, dependendo desses estímulos que ela recebe ali das pessoas que estão mais próximas a ela. Então, assim, continuando as recomendações do comitê, também há essa recomendação de se introduzir uma presunção legal de que os adolescentes são capazes para buscar e ter acesso a tratamentos, produtos, serviços preventivos ou de urgência relacionados à saúde sexual e reprodutiva. Então, o comitê estabelece que, independentemente da permissão dos pais, os adolescentes têm o direito de consentir sobre serviços de saúde sexual e reprodutiva, métodos contraceptivos e aborto em condições seguras. E as suas decisões devem ser sempre respeitadas nessas matérias. Por fim, há também a previsão do direito ao aconselhamento médico confidencial, que é a questão que você tinha levantado, Kênia, e isso independentemente da idade. Dois comentários muito importantes para tratar da saúde do adolescente são o comentário geral número 4, que trata do cuidado em saúde do adolescente, e o comentário 20, que trata da implementação dos direitos no período da adolescência. E esses dois comentários, então, colocam que, em consideração, né, as capacidades evolutivas do adolescente, o seu consentimento, né, voluntário, informado, ele tem que ser sempre obtido para qualquer tratamento, para qualquer procedimento médico, ainda que o consentimento dos pais também seja necessário. Kaline, até gostaria de tirar uma dúvida minha sobre isso que você está falando, que é aquela questão do consentimento e do assentimento. Então, não, no âmbito do comitê não tem diferença. Essa questão do assentimento, né, esse termo, entra mais no âmbito da pesquisa, mas aqui seriam dois consentimentos. Mas seria também, a questão do assentimento seria, então, uma questão da legislação brasileira. Na legislação internacional não existe o assentimento. Na perspectiva dos direitos humanos, é consentimento. Só para o pessoal do direito se contextualizar, é que a criança, quando vai participar de uma pesquisa clínica, os pais consentem, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido, e a criança tem que assentir, a criança não consente, ela assente, né? É isso, né, Kaline? Isso, Mas isso aqui seria só uma questão terminológica. No âmbito dos direitos humanos, no caso do adolescente, é o consentimento dos pais e o consentimento do adolescente. Só que aí o comitê vai além, colocando que a gente não está falando de capacidade evolutiva, que capacidade evolutiva está relacionada com a habilidade decisional. Então, quanto maior a compreensão do adolescente sobre o assunto, menos determinante será a opinião dos pais. Então, no caso... Então, à medida que esse adolescente ele demonstra capacidade sanitária para decidir sobre tratamento de saúde em geral, os pais não podem impedir que essa decisão do adolescente prevaleça. Então, como eu falei, é uma assunção gradual do poder decisório. Quando o adolescente demonstra plenamente a sua capacidade sanitária, se houver um conflito com aquilo que os pais pensam, a vontade a decisão a ser tomada ali, ela tem que primar pelo respeito da decisão do adolescente. Eu vou entrar aqui no meio, porque já está nas considerações finais, porque aí para sobrar 15 minutos para a gente conversar light, eu estou vendo que tem aqui, tem muitos colegas nossos aqui, o Gustavo, que é médico, o Rafael é profissional da educação física. Então, a gente tem muita gente que está vindo de outros campos, e eu queria muito, gente, que vocês fizessem perguntas, porque é um assunto um pouco complicado, um pouco fora da nossa realidade brasileira. Como a Kaline está falando, ela está se baseando em normas de direito internacional, que para a gente
às vezes são até grego, e eu gostaria muito que todo o pessoal que está aí, que é do direito e que não é do direito, que se manifestasse. Isso aí, gente. Eu sei que eu estou trazendo muito conteúdo aqui, talvez vocês vão ficar refletindo sobre isso durante a semana. Mas vamos lá, né? Vou trazer bastante informação que assistir palestra é bom quando mexe com a cabeça da gente. Então, o modelo de direitos humanos da capacidade da criança para tomar decisões em saúde reconhece o quê, né? Resumindo, que a criança é um agente ativo no seu próprio desenvolvimento. A criança, ela não é um membro passivo da sua família e da sua comunidade. Ela é um sujeito de direitos e ela tem direitos a engajar-se nos seus cuidados em saúde. Vários estudos demonstram que a divulgação honesta e sensível do estado de saúde para a criança diminui. Olha como que isso é importante. Não é só uma questão de... Eu estou falando aqui de direito, então profissionais de saúde que estão nos assistindo, não é só uma questão de direito. Quando as crianças participam do processo de tomada de decisão, quando informações sobre o estado de saúde delas são reveladas, isso diminui a ansiedade, aumenta a autoestima, promove o senso de domínio, né, o senso de controle, incentiva a adesão ao tratamento. Então, isso é mais do que uma questão de direito, é uma questão de bem-estar, de qualidade da saúde da criança. É claro que, eu estou falando de criança aqui, o espectro, né, temporal é muito grande. Então, essas crianças, ao longo do tempo, elas vão ter diferentes graus de proteção, provisão, prevenção e participação. Mas a gente não pode esquecer que a proteção da criança, ela tem que ser feita de um modo que reconheça as suas capacidades evolutivas, que reconheça os seus direitos humanos, principalmente aqueles direitos que conferem a ela essa possibilidade de adotar uma postura realmente mais ativa nos assuntos que afetam essa criança diretamente. Então, tem que ser assegurada à criança a assunção gradual do direito de exercer o seu poder decisório conforme as suas habilidades decisionais. E aí, para os profissionais de saúde, qual que é o dever deles, né? A obrigação deles? Incluir as crianças no processo de tomada de decisão. É claro, né, que a criança é vulnerável, assim como nós somos? Ela está nessa condição. E a criança doente está numa situação de vulnerabilidade acrescida. Mas reconhecer essa vulnerabilidade não pode anular o papel da criança como o ator central nos seus cuidados. E aí, agora, para encerrar mesmo, eu trouxe a frase do livro do Jonathan Herring. Ele trata da vulnerabilidade, né, das crianças. É um livro bastante instigante, né? Desafia várias concepções que a gente vai criando ao longo do tempo. Não só das crianças, né? O Jonathan Herring, inclusive, pessoal que está aí, todo mundo, a gente conhece Jonathan Herring porque a professora Aline, que foi nossa professora na UNB, foi orientadora da Kaline, inclusive, ela não está aqui, vou puxar a orelha dela. Não, ela me falou que ela teria um outro evento, ela pediu desculpa. Ela me falou que ela sempre trazia livros, não só esse do Jonathan Herring, que eu tive o prazer de ler, mas muitos outros livros sobre dignidade humana, sobre essa capacidade de consentimento, não só de crianças, como de adultos também, com problemas mentais e tudo. Pessoal, Jonathan Herring é o cara. Todo mundo que está vendo aí, estudante, por favor, leiam. E aí ele traz essa frase, né? Olha, a gente tem que parar de enxergar a criança como um devir, né? Algo que está se transformando. Eu tenho que enxergar a criança como ela é aqui e agora, né? O ser que ela é agora e não em relação ao futuro. E é isso que eu estou tentando fazer no âmbito dos cuidados em saúde. Gente, muito obrigada. Vou parar aqui o compartilhamento e aí vocês ficam à vontade para colocar. Como o pessoal ficou com vergonhinha de fazer perguntas, eu vou fazer as minhas perguntas. Então, como eu queria falar, a Kaline começou, teve gente que entrou depois, mas a Kaline começou falando, logo no comecinho da fala dela, ela falou sobre a importância do Estatuto da Pessoa com Deficiência para a mudança da legislação brasileira quando o assunto é capacidade.
E isso, depois disso, ela fez uma diferenciação entre a capacidade jurídica e a capacidade civil. Foi bastante importante. Enquanto ela falava, eu estava lendo, em 2015 foram feitas mudanças no Código Civil, eu até falei isso ainda há pouco, e foi muito interessante, porque o Código Civil anterior era de 1916, e no Código Civil anterior a gente tinha são absolutamente incapazes, tinha uma linguagem discriminatória, inclusive a gente entende pelo contexto da época e tudo. O Código Civil anterior era de 1916 e aparecia lá, são absolutamente incapazes, os loucos de todo gênero, não sei o que, era uma coisa bem feia. Daí a gente teve esse Código Civil de 2002, com vários avanços, e mesmo assim ele trazia a capacidade absoluta e a capacidade relativa. Então, nós, em direito, a gente ainda está... Eu ainda vou conversar com muitos colegas. Esses dias eu quis fazer uma decisão apoiada, em vez de fazer uma interdição, e ficou todo mundo... Inclusive, até falaram para o meu cliente, olha, não, isso não é bom, não faça, tem que interditar mesmo. Aí eu falei, gente, para! Então, a tomada de decisão apoiada também é fruto dessas legislações internacionais e também é apoiada em todas essas normas que a Kaline falou. E a gente teve esse avanço agora em 2015, de terem retirado do texto a incapacidade absoluta, né? E daí todo mundo, quando estiver incapaz, é relativamente incapaz, ainda que esteja impossibilitado de exprimir sua vontade. Isso eu já acho um avanço bastante grande, Kaline, e veio justamente dessa legislação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, fundado em algumas dessas normas que você trouxe para nós aqui. Importante falar que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela foi uma conquista não apenas jurídica, mas de um movimento, né, de um ativismo bastante intenso realizado pelas pessoas com deficiência e pessoas com transtorno mental. E realmente representa uma mudança de paradigma. Essa é a melhor palavra mesmo. Porque não se declara, no âmbito de direitos humanos, uma pessoa como incapaz, não se interdita pessoas, né? A gente, né, várias palestras da professora Aline, ela brinca, a gente interdita restaurante que vende comida velha, comida que já passou da validade, mas a gente não interdita pessoas. Então, no âmbito dos direitos humanos, o direito à capacidade jurídica, ele é absoluto. Você não pode declarar alguém incapaz, porque quando você faz isso, essa pessoa que está sendo declarada incapaz, ela se sente moralmente inferior, se sente baixa autoestima, gera depressão, ela se sente não pertencente à comunidade moral e jurídica. É muito interessante isso tudo que você trouxe, porque a gente sempre está focado na legislação, capacidade, Código Civil. Mas é muito interessante o Make It que você estava falando e os outros testes e as legislações internacionais, que são, ora, uma criança, nós todos sabemos que uma criança não é capaz de fazer um negócio jurídico, por exemplo, comprar e vender um imóvel, ok, mas está dentro da capacidade dela escolher, por exemplo, como a gente está falando de saúde, está dentro da capacidade dessa criança escolher se ela quer tomar o remedinho de comprimido ou se ela quer tomar o remedinho de líquido. E cabe aos pais, exercendo seu poder familiar com responsabilidade, se adequar a respeitar a capacidade da criança no nível que ela está capaz de decidir. Exato. E assim, aqui no direito, só para contextualizar pessoas que não são da área do direito, aqui nós declaramos a pessoa incapaz porque ela não apresenta discernimento. Aí defina discernimento. Né? O que é discernimento?
A pessoa não tem discernimento, é incapaz. E aí, assim, e essa verdade de que as pessoas, você declarar alguém incapaz gera todos esses sentimentos ruins, isso também é uma verdade para a criança. Então, quando essa criança, ela não participa do processo decisório, ela também se sente moralmente inferior, ela tem baixa autoestima, isso vai prejudicar lá no futuro a aderência do tratamento, isso gera estresse. Então, o exercício da capacidade, o exercício da capacidade, tanto pelo adulto quanto pela criança, permite que a gente desenvolva um senso, né, de nós mesmos. Isso é muito importante para a criança, aumenta a confiança dela nos profissionais de saúde, melhora suas habilidades de comunicação. Então, é muito importante que haja o respeito dessa capacidade da criança para tomar decisões de saúde. Então, assim, que eu acho que o livro, né, que a minha pesquisa demonstrou, é que a gente tem que tirar da nossa mente essa ideia retrógrada que a criança é totalmente incapaz. Né, que pelo fato de ser criança, ela tem que ser protegida. A proteção, quando você A retira o poder Geórgia, sensibilidade dela, isso não é proteger a criança. a Geórgia, que está participando do evento, comentou aqui: é por isso que o diálogo com a criança é fundamental para a tomada de decisão da mesma. A comunicação precisa ser clara e inteligível, já que ela está em fase de constante evolução e amadurecimento. Exato. Quando eu trouxe o capítulo 2, né, que eu falei que eu abordo o direito à privacidade, à participação e à informação, dentro do direito à informação, para que esse direito possa ser realizado no contexto da criança, informar a criança significa se adaptar à linguagem dela. Só que isso é para qualquer cuidado do paciente, né? Quando a gente fala de um cuidado centrado no paciente, eu tenho que analisar, o profissional de saúde, ele tem que analisar quem é aquele paciente específico e adaptar o seu linguajar e certificar que ele está compreendendo as informações. E quando eu falo também de capacidade promocional, eu estou trazendo uma responsabilidade para os pais e para os profissionais de saúde, porque não basta apenas avaliar, aplicar um desses instrumentos que eu trouxe e falar assim, essa criança não tem habilidade decisional para tomar essa decisão. O modelo de direitos humanos, ele avança porque ele exige um papel mais proativo dos profissionais de saúde, ou seja, por que essa criança não está apresentando essa habilidade decisional? O que pode ser feito para promover a habilidade decisional dessa criança? Percebam que o papel que é exigido dos adultos é um papel muito mais proativo. Não basta simplesmente Aline, avaliar a capacidade dela. eu me metendo aqui na sua fala outra vez, eu queria recomendar para todo mundo que está assistindo também. Eu acabei de assistir uma série, mas como é uma história real, tem um documentário no YouTube também, que é a história que é muito importante para as pessoas contextualizarem qual que é a importância disso tudo que você está falando e a importância do seu livro também e de respeitar as preferências da criança. Tem uma série, agora eu esqueci o nome da série, gente, mas é sobre o caso da Rose Blanchett, se eu não me engano. Vou olhar aqui já no Google, eu falo para vocês. Enfim, mas o que acontece? A mãe da garota tinha uma síndrome, ela tinha um transtorno psiquiátrico, psicológico, não sei, que chama síndrome de Munchausen por procuração. Então, ela inventava que a criança tinha doenças e a criança tomava vários medicamentos, fez várias cirurgias sem necessidade. E quando a menina já estava com 18 anos, teve um desfecho trágico e todo mundo acabou descobrindo que ela não tinha problema de saúde nenhum. Se a autonomia daquela criança e as preferências dela tivessem sido respeitadas e o sigilo, se ela pudesse participar de uma consulta sem a mãe, que fica muito claro nas imagens, no documentário e tudo, que a mãe ficava o tempo todo se utilizando do poder familiar para pressionar a filha a fazer todos aqueles tratamentos sem necessidade. A criança tinha um desenvolvimento normal e ela dizia que a criança tinha uma síndrome que precisava de cadeiras de rodas e tudo, e no fim descobriu-se que era tudo mentira, e se as preferências e a autonomia daquela criança tivessem sido respeitadas,
não teria acontecido isso, né? Na verdade, fica muito claro como que essa criança foi tratada como um objeto do cuidado, né? E não como um sujeito do cuidado. Quando Sim. a gente está falando de objeto, eu manipulo. O objeto manipula aquele corpo ali da forma como eu acho melhor. Então, nunca. Exatamente. E muitos profissionais de saúde ainda isso de forma não intencional adotam esse comportamento, né? Dirigem-se sempre aos pais e nunca à criança. São pequenas atitudes, pequenos comportamentos que demonstram que aquela criança não está sendo tratada como um sujeito de direitos, como alguém, como uma pessoa, né? Ela está sendo tratada como um objeto do cuidado e os pais e os profissionais manipulam e fazem o que quer com ela. Tanto é que isso é muito engraçado, assim, em algumas pesquisas que eu li, que o que ele está sentindo? O que essa criança está... Não se pergunta o que a criança está sentindo. E aí os pais vão colocar ênfase em determinadas questões que os instigam, né, que os preocupam. E às vezes a preocupação da criança e aquilo que ela está sentindo é muito diferente da percepção dos pais do que a criança está sentindo. Então, o Kaline, a Georgia lembrou aqui, o nome da série é The Act. E o nome da menina é Gypsy Rose Blanchett. Quem quiser assistir o documentário está lá no YouTube. E a série chama The Act. Tá, tudo contrário do que eu falei aqui. Pois é, a Raila também está fazendo um comentário bastante importante, está dizendo aqui. É aí que temos um problema. Já é tão difícil que os profissionais de saúde promovam a autonomia dos pacientes adultos com a devida orientação, fornecendo informações adequadas para uma decisão compartilhada, quiçá das crianças. Infelizmente, temos um longo caminho a percorrer, mas o lançamento desse livro maravilhoso e essas discussões trazem um alento. Obrigada. Isso que ela falou é tão verdade, gente, que eu brinco que a gente não está preparado para respeitar as decisões dos pacientes adultos capazes, né? Recentemente a gente viu aí algumas decisões sobre transfusão de sangue, testemunha de Jeová, né? Que o paciente capaz foi obrigado a fazer o tratamento da transfusão de sangue. Então, isso é um paciente adulto capaz. E isso acontece no Brasil em Não só 2020. transfusão de sangue, a gente teve aí Esterilização compulsória, tem esterilização várias. compulsória, hemodiálise compulsória também. Como a Raila está falando, aqui no nosso país é muito difícil de falar sobre isso sobre adultos. Capaz, capaz. E você está tendo a coragem de escrever um livro falando sobre isso quando o assunto é criança. Que é um caminho árduo, mas que eu acho que dá para a gente fazer. E assim, o que na hora que a gente pensou no título do livro, eu fiquei muito preocupada eu não queria que fosse um livro direcionado só para os profissionais da área do direito. Nós que somos da área do direito, é muito bom a gente saber isso, né? A gente tem que saber. Mas é um livro que ele foi pensado no profissional de saúde, porque no final, quem vai tratar essa criança é o profissional de saúde, quem vai de fato conseguir implementar os direitos que eu coloco, que são direitos previstos na convenção, né, como o direito à participação, à privacidade e informação, é o profissional de saúde. E aí todas as áreas, não terapeuta ocupacional, médico, enfermeiro, psicólogo, educador físico. Então, assim, o meu desejo é que isso, que é uma teoria, seja implementado, né, pelos profissionais da área da saúde. Então, assim, eu tenho o desafio de traduzir isso, né, de traduzir o que eu estou... Porque minha formação ela é jurídica, mas a aplicação disso, ela não fica no campo jurídico daquela discussão ali. Inclusive, a Letícia Costa, ela falou lá em cima que ela é estudante de psicologia. E ela está dizendo aqui o seguinte: acredito que a psicologia pode colaborar com essa discussão e com o livro. Ao assegurar e promover o sigilo nos atendimentos terapêuticos infantis, reconhecendo e respeitando a autonomia e o sentimento exposto pela criança. Livro incrível. Letícia Costa, o IBDFAN também está aberto a outros profissionais, não só advogados. Léo, fala aí um pouquinho. Kaline, vou atrapalhar só um pouquinho para o Léo falar
para a Letícia aqui, que a gente tem no Instituto Brasileiro de Direito de Família também tem psicólogos, estudantes de direito e estudantes de psicologia são bem-vindos. Pode falar, Léo. Exatamente, Kênia. Eu aproveito até a oportunidade para apresentar melhor o IBDFAN, né? O IBDFAN é o Instituto Técnico Científico, né? É o Instituto Brasileiro de Direito de Família, reúne profissionais de todas as áreas, temos colegas que são médicos, psicólogos, advogados, temos magistrados também, então tem juiz, tem desembargador, tem pessoal do Ministério Público, Defensoria Pública. Todos esses profissionais estão voltados para o estudo do direito da família, direito sucessório, e essas questões que foram apresentadas hoje já vêm sendo discutidas no direito de família, né? Então já tem uma corrente que sempre traz essa fala onde a criança precisa ser ouvida, a criança precisa ter o seu espaço, ter a sua fala, né? A sociedade vem mudando, a gente teve uma grande evolução e a gente precisa entender que as crianças precisam ter o seu espaço, lógico, cada uma no seu momento oportuno, mas é interessante que o IBDFAN consegue ter essa visão multidisciplinar. Então, a gente conversa com todas as áreas, todos os profissionais. Então, a gente tem comissões de biodireito, temos comissões de psicólogos, temos de magistrados, temos de advogados. Então, o Instituto IBDFAN, o nosso objetivo é, de fato, trazer conhecimento, estudar as matérias, e com isso a gente consegue auxiliar a sociedade com projetos de lei, participando como Amigos Cures, que é o amigo da justiça naquele momento. A gente se habilita num processo e discute várias matérias. Fizemos isso em algumas matérias, como discussão de gêneros, diversidade sexual. Apresentamos alguns projetos como alteração do Código Sucessório, a questão da alteração do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Teve uma participação muito boa de muitos juristas que fazem parte do IBDFAN, né? E a atuação do IBDFAN também junto ao Poder Legislativo é muito importante. Diga-se de passagem, a doutora Renata Cisne, que não tá aqui, eu cheguei a acompanhá-la na lei... Ai, gente, me fugiu agora. Mas numa lei que trata de abuso infantil. Me esqueci. Vou olhar aqui e falo. Exatamente. Então, como o IBDFAN é o Instituto Nacional, então toda a capital, todo estado existe um IBDFAN. Então, hoje eu sou o presidente do IBDFAN DF, estou como presidente nessa gestão, e o nosso objetivo aqui nessa gestão é, de fato, abrir espaço, fazer esse tipo de evento, trazer novas pessoas, novos associados, novas cabeças com ideias e projetos, para a gente poder trabalhar, né? Então, esse tipo de evento, igual a gente está fazendo hoje, é um evento maravilhoso, onde a gente traz um novo olhar, traz uma nova visão. Tem um livro, que a gente precisa divulgar esse livro para que todos possam adquirir, onde a gente consegue trazer para o direito esse tipo de debate, né? Hoje foi um debate mesclado do direito com a questão da medicina e tudo mais, mas a gente precisa ter essa base também para poder melhorar até a nossa fundamentação no direito, né? Então eu acho que as duas profissões, as duas áreas, os dois profissionais andam juntos. Então não adianta eu querer falar sobre a matéria se eu não apresentar a questão da medicina, né? E assim fazer o paralelo com o direito, né? Então o IBDFAN vem fazendo esse trabalho já há 22 anos. É um instituto que reúne grandes juristas aí do Brasil todo. E quem quiser participar do IBDFAN, então conhecer melhor, eu estou à disposição. Pode me chamar no meu WhatsApp ou então mandar um e-mail para a gente, tá? Nosso e-mail é contato.ibdfandef@gmail.com. Eu vou enviar aqui no bate-papo para vocês, tá? Quem quiser participar de alguma comissão, conhecer as comissões, participar da comissão da Quênia e fazer um trabalho junto com a Quênia, todos serão muito bem-vindos aqui ao nosso IBDFAN DF. E assim, só
aproveitando o gancho, né, queria ressaltar o papel da família no cuidado em saúde, tanto da criança e do adolescente, quanto no adulto também. O que eu estou propondo não é aquela mudança do a criança não decide nada e agora a criança decide tudo, né? Não é sair de um paternalismo, autoritarismo e ir para uma transferência total de responsabilidade para a criança. Não é isso. Cuidado em saúde, ele é relacional. As decisões em saúde são decisões complexas. E o ser humano, ele é um ser relacional. Então, todas as nossas decisões, elas estão permeadas por influências, né? Estão permeadas pelo contexto no qual a gente está inserido. Então, o pai, a mãe, os genitores, os cuidadores dessa criança, eles têm um papel extremamente importante na tomada de decisão, nesse processo decisório. Então, não é excluir, então agora está excluído, é só a criança que decide, a autonomia que se propõe, a capacidade que se propõe, não é aquela autonomia tradicional de John Stuart Mill, que nenhuma interferência na minha esfera, porque essa autonomia também não existe, ela é utópica. E principalmente nos cuidados em saúde, quando você está ali com um paciente que é vulnerável, ele está enfrentando a enfermidade. Então, toda decisão em saúde, ela tem o seu aspecto relacional e ela vai sempre envolver a família. Então, é por isso que esse tema da capacidade conjuga direito, saúde, relações familiares. Então, não podemos desconsiderar isso. Kaline, fala o título do seu livro que você está lançando. Mostra a capa. O Plínio, pela Lumen Iuris, capacidade jurídica. Eu mandei o link até no chat, que o Plínio tinha perguntado. Sim. Esse link que está aí é do livro da professora. Capacidade jurídica da criança e do adolescente na saúde, Plínio, pela Lumen Iuris. Isso. E eu estou muito feliz de fazer o primeiro lançamento aqui com vocês, né? Ai, gente, como eu sou importante. Porque, como eu falei, o cuidado de saúde, ele é relacional, ele traz a importância da família. Então, estar no Instituto Brasileiro de Direito de Família é muito significativo para mim. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite do IBDFAN. Espero que, assim que essa pandemia passar, no próximo ano, a gente possa fazer algumas parcerias presenciais. Gente, Vamos fazer esses eventos presenciais, né, Ken? E esse lançamento presencial aqui. Presencial. Eu vou passar. Quero um autógrafo, quero uma dedicatória ali, vou colocar. Eu vou passar a leitura dos últimos comentários. Te cortei, Léo, desculpa. Não, tranquilo. Vou passar a leitura aqui dos últimos comentários. Porque já está dando 7h22 e tem muita gente já querendo sair. Eu vou ler os últimos comentários e aí vou fazer os agradecimentos. Então, tem uma pessoa aqui que não colocou o nome, está aqui, iPhone. Mas o comentário dela esse tema é muito importante para os psicólogos, pois muitas vezes é este profissional que vai fazer a escuta da criança, como foi dito, levar os sentimentos das crianças em consideração é muito importante para a autonomia da criança. É realmente muito importante, inclusive eu acabei de lembrar o que eu tinha ido fazer com o IBDFAN lá no Congresso. A gente tinha ido falar sobre a lei de alienação parental, que estava tendo um movimento muito grande de revogação dessa legislação, que é muito importante, que o IBDFAN contribuiu para a confecção dessa legislação e agora está lutando para que ela não seja revogada. Psicólogos, nós estamos lutando aí pela não revogação da lei de alienação parental. Pode falar, Kaline. Não, só estou pensando aqui que os profissionais da área da saúde, eles entendem o meu livro, o conteúdo que eu abordo, às vezes melhor do que os profissionais do direito, porque eles vivenciam isso na prática. Eles sabem que capacidade não é só um conceito jurídico. A gente fica preso também no poder familiar e na capacidade civil plena, né? A gente tem isso arraigado. Por isso que eu falei, não capacidade civil, não, capacidade jurídica. É isso. A Nelma, obrigado por ter aparecido no nosso evento aqui. A Nelma é muito atuante no Observatório do Direito dos Pacientes
ela também atua é militante na área do direito das pessoas testemunha de Jeová, e ela escreveu o seguinte comentário: estudo e atuo há 15 anos no ramo da autonomia do paciente. Sou testemunha ocular da dificuldade que é quebrar um paradigma, especificamente o paternalismo. O livro da doutora Kaline contribuirá para a construção de um novo paradigma alicerçado em direitos humanos. É verdade. Obrigado, Nelma. Aí a Letícia comentou aqui. A menina, a pessoa que estava sem o nome é Lívia. A Letícia comentou aqui. Sim, justamente. É um trabalho completamente multidisciplinar e necessário. Pensando nisso, a Associação Juiz Forana de Estudantes de Psicologia, da qual sou membro, convidou a professora Kaline para um bate-papo a respeito do tema do livro lançado. Achamos super importante esse diálogo. Então, gente, quem quiser ver o pessoal da psicologia, dia 1º de agosto, às 11 horas, no Instagram. É verdade. A gente vai discutir tomada de decisão da criança. A Rosângela tá te parabenizando, Kaline, falando que você é inovadora e brilhante. É mesmo. Até me lembro das aulas, você com o caderninho na mão, anotando tudo, e eu olhava para o lado e falava: que é isso, gente? Esse trem não dorme, não. E aí, o seu livro com certeza contribuirá para fomentar discussões referentes à autonomia da criança, tanto no aspecto jurídico como em relação à saúde. A abordagem é de fina percepção, sensibilidade. Obrigada. Muito bem. A Isabel, ela é da enfermagem, é daqui de Brasília. Parabéns, Kaline, pelo seu livro e pelo lindo trabalho. Certamente trará um grande efeito na vida das crianças e adolescentes. Estou escrevendo a respeito da autonomia de adolescentes com lesão medular e tenho aprendido muito com o seu trabalho. Obrigada. Legal. Vendo? Profissionais da saúde conseguem esse evento, Léo, eu sei que é um evento sui generis no IBDFAN, porque tá cheio de gente aqui da educação física, tem gente da psicologia, tem médico, tem enfermeiro. É muito importante para a gente também ver outros pontos de vista, né, diferente de outras áreas. Exatamente, Kênia. Essa é a proposta do IBDFAN, né? A gente precisa conversar com as outras áreas e sempre pensando no melhor direito de família para todos, no melhor direito para todos, né? Esse é o nosso objetivo. E, professora, fizemos aqui um certificado e iremos enviar. Infelizmente, é um certificado virtual, mas em breve será físico. Iremos enviar. Tá? Eu vou compartilhar ele aqui com vocês. É um certificado só virtual por enquanto. A gente vai enviar para o endereço. Obrigada. Tá? Achei que era certificado para os participantes. Até eu ganhei aqui. Não. Mas quem for participante e quiser certificado, pode solicitar para a gente por e-mail e a gente pode confeccionar, não tem problema. Tá? Esse aqui mesmo é só um certificado para a nossa convidada. Em breve estará aí fisicamente, porque essa pandemia impossibilitou. Tá? E muito obrigado pelo nosso bate-papo de hoje, na sua palestra, apresentação do seu livro. Eu, de fato, quero adquirir e vou cobrar a minha dedicatória. Tá? Eu preciso dar uma lida no seu livro, porque eu acho que o direito de família ele vem evoluindo para essa visão. A gente não pode se negar e deixar que essa questão seja passada para trás, como vem sendo igual a questão da alienação parental que a Kênia citou, né? Tem um grande movimento em prol contra a lei de alienação parental. Se a lei se todos entendem que a lei não está sendo aplicada da forma correta, é mais fácil revogar ou alterar ou tentar ver onde é o erro, né? Então o pessoal acaba escolhendo mais fácil, vamos revogar. Então, se for assim, outras leis, como cita aqui a lei de Maria da Penha, que a gente sabe que tem casos que são
aplicado indevidamente, medida protetiva, falsas denúncias e tudo mais, vamos revogar a lei, né? Então, o pessoal acha que é assim. Então, tudo que é novo, de fato, teve um colega que comentou, né? Essa questão, o que foi apresentado hoje é o novo, né? E para a gente quebrar esse paradigma, a gente vai ter uma barreira, mas é preciso trazer esse tipo de evento, trazer a fala, trazer livros, fundamentações para que, de fato, todo mundo consiga evoluir, né? Eu acho que é uma evolução da sociedade e pessoal de muitos. Tá? Gente, Então, eu vou vender meu peixe aqui. O meu evento sozinha. Kaline, se você não participar, você não tem Vou mais apanhar. amiga. Depois de amanhã, depois de amanhã, eu vou falando sobre a pandemia e sobre o direito de família nessa época de pandemia e todo o reflexo dessa mudança de vida. E o que o direito da saúde e o que o direito de família tem em comum nessa época de pandemia. Todos vocês que estão aí estejam lá depois de amanhã, senão a gente não é mais amigo, viu, Ricardo? Viu, viu Gustavo? Viu um monte de gente aí. E eu gostaria de agradecer a Geórgia que está aqui presente, que é estudante de Direito na PUC. Geórgia, por favor, se filie ao IBDFAN. Gostaria de agradecer a Kaline por ter aceito o convite. Gostaria de agradecer bastante, o evento foi muito bom. Gostaria de agradecer bastante a Débora, ao Leonardo, que eu ficava falando que ia fazer um evento, só ficava falando, nunca fazia. Só ficava falando, vou fazer, nunca fazia. E a Débora foi muito proativa, ela fez o banner assim e agendou assim também. Muito obrigada a vocês, obrigada a todos que participaram do evento, muito obrigadíssima, Kaline, e eu desejo que o seu livro seja top nas vendas. Obrigada. Nossa, mais uma vez eu externo minha gratidão por estar aqui, por todos que ficaram aqui até esse horário, né? Eu sei que é bastante cansativo. E o meu desejo é, de fato, ver crianças participando cada vez mais no contexto dos seus cuidados em saúde, porque as pesquisas demonstram que isso melhora a qualidade da vida dessas crianças. Então, não, como eu disse, não é simplesmente uma questão de direitos, não é uma questão jurídica, mas uma questão de melhora de cuidados em saúde com crianças e com adolescentes. Então, fica aqui também meu agradecimento, minha gratidão por todo mundo que ouviu e que esteve aqui até agora. Muito obrigada. E eu, para encerrar, agradeço a participação de todos. Mais uma vez, muito obrigado, professora. Convido todo mundo a seguir o nosso Instagram, IBDFANDF, tá? Segue lá no nosso Instagram. A gente vai divulgar o evento da Quênia, que ela já antecipou, quinta-feira, nosso evento. Vamos participar do nosso evento com a Quênia, tá? Que será a nossa convidada, vamos dizer assim. Tá? Eu espero todos vocês lá. Muito obrigado a todos ficarem até esse horário aí, participando, e aguardo vocês até quinta-feira, tá bom? Ficam todos com Deus até e quinta, até pessoal. Obrigada. breve. Obrigada, boa noite. Até mais, pessoal. Boa noite.